O índio é que era ação. O índio é que era bom. O índio é que é o nosso modelo. Texto de Oswald de Andrade. Oswald, que ele gosta de Oswald, ele gosta de Oswald. De Andrade. Eu não sei se é do Manifesto para o Brasil, do Antropófago, tá tudo no mesmo livro, e tudo junto, então é sobre isso. Bom, eu vou falar agora de Se Eu Fosse Iracema, uma dramaturgia do Fernando Marques, uma dramaturgia capixaba, mas que rodou o Brasil. Se Eu Fosse Iracema, o nome é uma clara alusão a Iracema, do José de Alencar, mas a obra é sobre a situação, a existência indígena de uma forma mais geral, discutindo aspectos do que é ser indígena e aspectos históricos no Brasil. É uma obra que mistura elementos contemporâneos, completamente contemporânea, porque mistura elementos documentais, como a Constituição, como um texto da Darcy Ribeiro, como um conto indígena retirado de um livro chamado Muqueca de alguma coisa. Muquecas de marido. Muqueca de marido? De homens? Muqueca de... não sei lá. De algum livro. Que é muqueca de marido ou de homens. Para poder falar um pouco dessa existência. E aí a obra toca em vários pontos interessantes, né? O primeiro que eu acho que eu preciso falar dele primeiro porque é um ponto que para mim é uma grata surpresa. Antes de ler essa obra, eu tinha acabado de ler O Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wingrove, alguma coisa assim. E ela aborda os povos originários da América, principalmente da América do Norte, antes da chegada dos colonizadores, para defender que a agricultura não foi a forma única de organização, que não há uma linearidade na história em que a sociedade, sei lá, se ela se formasse de novo, ela daria no capitalismo da mesma forma. Basicamente é isso que ele defende. E a agricultura não é isso aí que disseram que ela é. Mas o que eu achei mais relevante nessa obra que se conecta a esse texto é a forma como é tratada a cultura indígena. Porque o David Graeber e o Wingrove, sei lá, eles defendem a ideia de que existe um problema também como a esquerda trata as culturas indígenas, que é o paternalismo ou o romantismo dessa cultura. E isso está conectado com Rousseau lá atrás, que escreve O Bom Selvagem, né? Existe uma visão romantizada do que é ser indígena, como se uma visão simplista, como se, meu Deus, o capitalismo carrega todos os problemas da existência humana. Ora, a gente tinha o feudalismo antes do capitalismo. Se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse ao feudalismo, eu garanto que o que você ia ver lá não era legal também, né? Então, assim, parece que a gente precisa retornar a forma indígena de existir. O que eu discordo, né? Não que a obra discuta exatamente isso, né? Mas a obra discute... A obra tem uma sacada sutil em que demonstra contradições também na cultura indígena, por meio de um conto indígena em que a mulher tem o seu prazer decepado. O seu clitóris é decepado. Porque, simbolicamente, a mulher não pode ter prazer. Então, assim, existem contradições nessa cultura também. E o autor, Fernando, consegue trazer isso com uma sensibilidade absurda. Porque como você fala de uma contradição de uma cultura que é historicamente massacrada e oprimida, sem que você assuma o discurso opressor, né? Eu acho que acho que ele conseguiu pela poesia ali da obra. Mas há, evidentemente, uma defesa dos povos indígenas que estão sendo novamente atacados. Tem agora o marco temporal, né, que foi votado, que a gente parece que não mudou nada, né? Existe a Constituição, existe textos sobre os direitos indígenas, mas
é aquilo que eu falei em outro vídeo. O papel é só uma maquiagem, uma propaganda para enganar bobo. Porque o massacre quer continuar, a exploração quer continuar, e a obra brinca com isso. Né? Uma mulher bêbada fala a Constituição, o que traz essa ilegitimidade que aqueles caras com aqueles ternos, né, esses supostos poderosos, que é um bando de velho esquizofrênico safado, bandido, sem caráter, mimado e preguiçoso, a maioria, né? São isso. Claro que a gente tem uma minoria de político que serve para alguma coisa, mas a maioria é um bando de seres humanos asquerosos que deveriam... Né? Nem vou dizer o que eles deveriam, o que deveria acontecer com eles. Mas enfim, e eles trazem uma roupagem, uma maquiagem para isso, como se eles fizessem a política assim, nossa, como nós somos pessoas sérias, meu Deus. Mas isso é uma mentira, né? E eu acho que o Fernando encontra uma forma muito interessante de trazer isso quando é uma bêbada quem diz a Constituição, né? Ou seja, não é o que está sendo dito, é a forma como está sendo dito que desmascara essa aparência, olha os termos marxistas, essa aparência, essa propaganda que o Estado quer coloca. Uma propaganda que, honestamente, eles sabem que ela não é suficientemente enganosa para que nós permanecemos quietos e obedientes, todos. Mas que é suficientemente funcional para que muitos de nós permanecemos quietos e obedientes, cansados demais, com problemas demais ou com privilégios demais, para tentar fazer alguma coisa. Então é só fingir. E eles vão levando com a barriga, entendeu? E eles estão sempre ganhando. Sempre ganhando. O Bolsonaro foi uma vitória deles tão brutal que leva as nossas expectativas lá para baixo, lá no chão. Parece que agora é só morte. E aí vem o governo Lula, a gente pensa que está ganhando, mas quem está ganhando são eles. O governo Lula é um governo deles. Principalmente deles. Aí finge que dá um direito aqui, dá outro ali, tira todo o poder do Ministério Indígena, como fez. E quem continua ganhando? Eles ganham da mesma forma. É isso aí. Claro que há muito mais a falar sobre a obra, eu me perdi aqui em alguns devaneios. Mas eu acho que a obra, ela suscita isso, ela provoca isso, e ela quer que a gente pense a respeito da realidade, sobretudo. E não a respeito de ficção, não interessa se o Homem-Aranha tá vivo, o Tio Ben tá morto, foda-se. Interessa é o marco temporal, é quem vai nos presidir e é o que a gente vai fazer do Brasil. É isso aí. Vamos lá, uma antropofagia, que não é um retorno. Não é um retorno. É uma ida. Uma ida em direção ao ser antropófago, que é o que nós brasileiros precisamos ser. Antropófagos. Valeu.